O cenário de hoje aqui atrás está diferente, porque é o seguinte, a gente vai reagir a um vídeo que eu quero muito reagir com vocês, que é um vídeo de 5 anos atrás. Olha isso, 5 anos atrás. É basicamente o seguinte: a verdade sobre o ET de Varginha, documentário completo. Rapaziada, tem 2,3 milhões de visualizações esse vídeo. Esse vídeo foi gravado em 2019. Cara, tem coisa, hein? Tem coisa aí, tem coisa. Então, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, porque eu vou reagir coisas sobre a minha cidade. Caso vocês não saibam, eu moro em Varginha, Minas Gerais. A cidade do ET. Inclusive, recentemente o Cocielo veio aqui pra divulgar o filme do Alien e tudo mais. Então, vamos ver esse vídeo aqui. Eu tô muito ansioso pra ver esse vídeo. Bora. Surgem novas imagens de objetos voadores. Sobre o ET que teria aparecido em Varginha, no sul de Minas Gerais. Juram que a criatura foi capturada e depois levada para outro estado. Você já ouviu falar no maior caso da ufologia brasileira? Quem sabe até mundial, né? O caso Varginha foi uma treta danada, meu filho. Você nem sabia o que aconteceu, né? Teve gente que morreu, teve nave que caiu, teve um monte de coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Pois você gosta de comprar iPhone? Pois é, Estados Unidos tá envolvido até o pescoço nesse esquema, meu filho. Exatamente. Vamos ver. Tem tanta coisa que você não sabe o que vai acontecer, mas hoje a gente vai te contar tudo no Nerd Play. Ó, aquilo ali é o zoológico, hein? Aquilo ali é o zoológico. Ó, aí é o zoológico. Mano, que da hora, velho. Acho que esse é um dos vídeos que eu mais tô ansioso pra fazer. Esse youtuber, ele mora em São Paulo, né? Eu já vi alguns vídeos dele. Acho que ele mora em São Paulo. Nossa senhora. Olha a névoa. Mas pra gente começar a investigar essa história, a gente tem que ir pra Varginha, que é uma cidade que fica no interior de Minas Gerais, mais ou menos a 311 quilômetros da capital Belo Horizonte. Mas a história que a gente vai começar a ver não é a mesma que você já ouviu no jornal, não. Porque o começo você pensa que aquela coisa do muro, daquelas meninas que apareceram lá e fizeram tanta coisa. Não, meu filho. O negócio aconteceu muito antes disso e tem muita coisa pra acontecer. Ó, a história começa com a moça que chama Oralina de Freitas. E aconteceu lá pro início da madrugada, lá de janeiro. E ela não cuidava desse sítio sozinha. Ela... Ó, se apareceu alguma coisa atrás aqui, ó. Olha. Tinha um marido, que era o Eurico de Freitas. Só que nesse dia, um barulho muito estranho interrompeu a rotina dos dois. Eles tinham uma criação de gado no sítio deles, mas quando deu 1h da manhã, uma coisa muito estranha e um barulho começou a chamar a atenção dos dois. Diz a Oralina de Freitas que assim que ela ouviu esse barulho, ela foi conferir o que tinha acontecido lá do lado de fora. Aí o mais inesperado aconteceu. Diz ela que o gado estava tinha um charuto voando no céu. correndo
e que ela viu um objeto passando. Ah lá. Que era um objeto cinza, que tinha um tipo de fumaça, mas luz ele não tinha não. Não tinha nem barulho, era uma coisa flutuando. Quando ela viu aquilo, ela chamou o marido e os dois ficaram observando aquilo Que isso, mano? Isso aqui dá pra imprimir e dar medo em criança. passar por mais ou menos 40 minutos. Só um parênteses aqui, eu já tinha ido embora, mas há muito tempo. E Nossa, eu também, tá? Eu também. ele conta que na hora Mentira, não ia não, mas... Fazer o que, cara? Pô, o negócio tava voando? Pô, que isso? que ela chamou, ele tava lá tranquilo vendo televisão. E quanto mais eles olhavam, Tava lá tranquilo vendo o programa Silvio Santos. mais o objeto ia baixando, baixando, baixando. Ele era comprido, sabe? Do tamanho de um micro-ônibus. E o seu Eurico contava que ele tinha Tamanho de um micro-ondas. algumas coisas mexendo, né? Uma fumaça, um tipo de fumaça branca, clara. E depois desses 40 minutos observando, eles dizem que esse objeto foi em direção à rodovia Fernão Dias. E depois disso, ele desapareceu. É claro que eu não preciso nem falar que nenhum dos dois dormiu naquele dia. É verdade. Está aí um belo dia. Eita, pega. A propaganda bem a caráter, né, pra vir nesse momento. Mas isso é a verdade. Nenhum dos dois conseguiu Mas dormir. pra continuar essa história, a gente tem que pegar o nosso caminho pra Varginha. Ó. E vem ele, hein? Mas contar um caso de uma moça que viu na fazenda, assim, eu acho que é muito fácil. Você pode pensar que o negócio é mentira, não levar a sério. Mas teve outra pessoa que viu esse mesmo objeto passando em cima do carro. E foi na BR, né? Foi o Carlos de Souza. Só que como ele era piloto, ele viu o negócio assim meio caindo e pensou que podia ajudar. Então ele foi atrás disso, procurar os destroços, ou o que fosse, né? Pra tentar fazer alguma coisa. Mas quando ele virou o carro e chegou nesse lugar, ele achou uma coisa bem estranha. Aí é que tá o negócio. É aí que eu não entendo esse ponto aqui. E aí vem o porquê que eu talvez acredite nessa história. Se fosse tão... Se não fosse de tão importância assim, por que tinha tantos soldados nessa região? Vamos ver. Eu acho que ele vai explicar isso aí. Porque ele viu que o exército e a polícia militar já estavam cercando os O exército. O exército. destroços daquele objeto que ele tinha visto. E esses destroços que estavam espalhados por todo o terreno eram umas peças de metal. Eram muitas, mas ele só viu as peças e não viu vítimas. E quando os militares perceberam que ele estava lá, ele foi rispidamente convidado por um dos soldados a se retirar do local. Então, se fosse... Se não fosse um negócio de tanta importância, por que estaria o exército ali? Lembrando, nesse momento, ninguém ainda tinha falado da impossibilidade de ET, tá? Aí ninguém tinha falado de ET. Ninguém. Cara, se fosse um negócio que não tinha tanta importância, por que tinha exército ali olhando? Por que tinham muitas pessoas ali olhando os destroços daquele objeto? E por que esse cara foi retirado? Por que será? Enfim. E ainda mais, falaram com ele que ele não podia falar sobre nada que ele tinha visto. Aí. E aí? Pô, se não fosse algo de tanta importância, não ia ter nada disso. Claro que ele não cumpriu essa ordem. É. Mas será que o que caiu lá era um tipo Até de porque se ele não falasse, a gente não ia saber disso, né? nave espacial? Mas e se não fosse nada disso? Ia ter movimentação da polícia militar e do exército? Exatamente. Bom, eu acho que chegando em Varginha, a gente vai conseguir explicar melhor essa história. Varginha ficou conhecida mundialmente depois dos eventos de 1996. Sim. Uma coisa muito boa é que colocou a cidade no mapa e ajudou muito no turismo. Mas Ajudou no turismo. Eu tô aqui, paizão. Eu sei como é que é. A cidade não gira em torno disso aí, não.
Mas a opinião de quem mora lá até hoje é bem dividida. Tiveram pessoas que aproveitaram a oportunidade e fazem um marketing em cima do ET. Sim. Mas tem gente que não aguenta mais falar sobre o danado do ET. Eu já passei por todos esses caminhos que ele tá passando. Bom, mas os eventos que a gente vai falar agora aconteceram em ordem cronológica e foram confirmados por vários moradores, que inclusive estão lá até hoje. Pessoal, primeiro nós vamos começar por esse lugar aqui, ó, que fica no bairro Jardim Andere. O que aconteceu aqui? Alguém de Jardim Andere aí? Alguém? Alguém de Jardim Andere aí? Vamos lá. E se eu fizer um documentário desse? Seria legal, hein? Imagina? Vamos Só que já roubaram a ideia, então se eu fizesse agora não ia adiantar porcaria nenhuma. andando pra lá pra vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu da história. Teve um episódio no dia 20 de janeiro, na manhã do dia 20 de janeiro, os moradores começaram a notar uma movimentação estranha, entendeu? Eles acabaram ligando para os bombeiros. E depois que os bombeiros foram chamados, né, eles vieram para exatamente nesse mesmo lugar que nós estamos aqui, ó. Então nós estamos tocando em solo etesístico. E depois de um tempo, uma coisa estranha que aconteceu foi que encostou um caminhão da ESA. Você sabe o que é a ESA? A ESA é o caminhão do exército. É. O que você pensa comigo? Tô no meio do mato aqui. O que o caminhão do exército tá fazendo no meio do nada? Pode ter a ver de tão importante pro exército mobilizar para vir para cá, Exato. né? Sendo que os bombeiros já vieram, daqui a pouco vem a aeronáutica, vem todo mundo, né? É. Na verdade, eu até não duvido disso. Vem a FBI, vem todo mundo. Na época teve uma bagunça mesmo na cidade, né? Teve o pessoal de fora que veio ver o que tinha acontecido. Teve no exército não, é o... A ESA, né? Isso, eles estiveram aqui. Isso também eu lembro. Teve nessa... E o hospital regional também, que Opa! Já fiquei internado aí. levaram ele pra lá, também vi Já fiquei internado aí. Aí mesmo, já fiquei internado aí. um movimento lá também estranho. Alguma coisa teve sim. E olha só que coisa mais estranha, ó. Depois que esses militares entraram nesse matagal todo aí, os moradores do bairro aqui ouviram 2 tiros de fuzil, né? E como se não bastasse pra ser uma coisa mais estranha, né? Pra trancar mesmo, eles saíram do matagal com 2 sacos gigantes. E aí eles colocaram esses 2 sacos no caminhão da ESA. Só que um dos sacos estava mexendo, o outro não, né? Aí só Deus sabe pra onde que eles levaram esses... Onde será que levaram esses ETs aí, hein? Pô, aí é sacanagem. Cara, o varginhense é inacreditável, pô. Olha ali o que tá escrito. ETvia. Pelo amor de Deus, o varginhense é brincadeira. No mesmo 20 de janeiro, por volta de 3 horas da tarde, se desenrolou o episódio mais importante no caso. O lote. Que era a história famosa com as 3 meninas, com a Kátia Andrade Xavier, que tinha 22 anos na época, e as 2 irmãs, que eram a Liliane de Fátima Silva, que tinha 16 anos, e a Valquíria Aparecida Silva, que tinha 14 anos nessa época. Nunca trombei com nenhuma das 3. Essas meninas tinham visto primeiro a criatura que ficou conhecida como o ET de Varginha, enquanto elas atravessavam um terreno. O ET de Varginha. Essas 3 meninas estavam voltando para casa e faziam um trajeto de sempre, mas nesse dia elas resolveram cortar caminho por um terreno entre o bairro Jardim Andere e o Santana. Justo nesse dia, né? Tinha que ser nesse dia. Porque naquela época estavam construindo um novo loteamento, então tinham muitos campos abertos. Peraí, quais são os bairros? Santana. Elas resolveram cortar caminho por um terreno entre o bairro Jardim Andere e o Santana. Alguém de Jardim Andere e Santana aí, gente? Alguém de algum dos dois aí? Alguém? Porque naquela época estavam construindo um novo loteamento, então tinham muitos campos abertos. Mas quando elas estavam passando perto de um muro que ficava do lado de uma oficina, as irmãs ouviram um grito da Eu não tô tancando esses desenhos. Kátia. E quando elas olharam na mesma direção que a Kátia, elas viram uma criatura agachada. Ó o homem. Só que com esse grito, a máquina. O bicho a também lenda. olhou de volta pras meninas e ficou encarando por alguns segundos. E quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito, não era assim um homem, tinha chifres, tinha... Olha, depende. Tem alguns homens que tem chifres. Tinha
assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. Tá, beleza, essa história vocês já devem saber. Só que a continuação, amigo, vocês vão ver que vai tudo fazer sentido. Um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as 3. A gente cortava e ia embora. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. E claro, né, depois de encarar aquele bicho, as 3 saíram correndo desesperadas. E elas falam que a criatura continuou olhando do jeito que tava. Continuou. Só que a mãe delas, que tava na loja de uma vizinha, correu pra encontrar as meninas. Aí elas falam pra mãe dela que tinham visto o capeta. Só que a mãe delas falou, se ele apareceu Ô, louco! pra você, é claro que ele vai aparecer pra mim também. É. Então, não passando 25 minutos depois que o bicho apareceu, O bicho já não tava a lá mais mãe lá. das meninas voltou com a Kátia. Só que elas não encontraram mais nada. O bicho só não tinha tava uma mais lá. marca no chão e um cheiro horrível que elas não conseguem nem descrever. Mas só que um pedreiro que trabalhava perto ali do terreno tinha dito que os bombeiros já tinham levado aquele bicho estranho. Mas, além da mãe das meninas ter recebido uma proposta em dinheiro pra abafar o caso, parece que as coisas estão sendo bem vigiadas até hoje. Então, certa vez eu e alguns amigos fomos pra Varginha pra investigar um pouco do caso e a gente decidiu ir no lote. E aí tem um buraco no muro que dá pra você enxergar, pra ver o lugar exato. Só que não fica tão bom de você ver e eu decidi subir no muro, enquanto meus amigos ficaram embaixo. Tá. Nisso apareceu um cara, virando a esquina, ele veio direto na gente, ele nem tentou fazer a hora, nem nada, ele foi direto na gente e começou a perguntar o porquê que a gente tava ali. O cara Por quê? era alto, tinha mais ou menos 1,90 m, ele tinha um porte mais musculoso e ele tinha um cara com corte de cabelo militar. E ele começou a perguntar por que eu tava em cima do muro e por que eu tava olhando, se eu queria fazer alguma festa, se eu queria alugar um lote pra fazer alguma festa. Coisa que não tem nem lógica, porque não tem nem banheiro, era um mato alto, não tem lógica nenhuma. E aí, eu decidi... O povo de Varginha normalmente é desse jeito. Rápido, a minha amiga começou a falar com ele que não, a gente tava ali só pra conhecer o lote mesmo. E ele, hora nenhuma, tocou no assunto do caso Varginha, que é o mais óbvio que qualquer pessoa do bairro tocaria no momento ali. E aí foi embora, ele sumiu. E a gente continuou lá um pouco, olhando e tal, e aí ele voltou e perguntou assim pra... Ele voltou e subiu direto, ele subiu no muro, se sentou e falou assim: me dá seu celular que eu filmo pra você. Aquilo foi muito estranho, porque depois disso a gente entrou no carro e ele ficou na rua parado, com os braços pra trás, olhando pra gente até a hora que a gente foi embora. Mesmo antes ele tava... Ah, mas aí ele era o militar. Ah, também o tempo inteiro numa sacada, olhando, e foi uma situação bem estranha que aconteceu lá no lote. A maioria dos moradores não viu a criatura que estava rondando o Jardim Andere, mas todo mundo de Varginha Opa, conheço aqui, hein? Eu conheço o lugar aqui, hein? percebeu uma coisa que aconteceu por volta das Tudo eu tô falando, conheço o lugar aqui. 6 horas Não, da sei não. tarde. Nessa data houve uma forte chuva e uma queda de energia. Teve, choveu no dia. Disse que foi uma chuva bem... Uma chuva muito forte que é inesquecível para a maioria das pessoas. Agora você percebe, né? Só essas duas pessoas estão falando sobre o caso. Gente, eu nunca entendi isso, mas ninguém aqui de Varginha gosta de tocar nesse assunto. Eita, pega! Meu Deus, que susto, mano. Pessoas que moram em Varginha. Não, peraí. Que susto, pareceu um cachorro aqui do nada. Você não é ET não, hein? Vem cá. Você não é um ET não, né? Fala a verdade. Você não é alguém espiado dos FBI não, né? Dos Estados Unidos não, né? Eu, hein? Pera aí, gente, vou ter que devolver esse troço aqui, porque... Uai, você não é o ET não, né? Aqui, ó. Ó. Vou lá devolver ela, gente. Rapidinho já volto. Meu Jesus amado, vambora, vamos continuar esse vídeo aqui. Que susto que eu levei, mano. Atingiu a cidade. No meio dessa chuva, começa uma história muito importante. Porque Sim. 2 policiais apaisanos Essa história é muito importante. encharcavam de água enquanto tentavam fechar o vidro do carro que estava com defeito. A dupla era da inteligência da polícia militar e estava em missão em torno do Jardim Andere. Eles tinham que observar qualquer movimento estranho que tinha ali. E você lembra do Marco Elixerese? Depois da chuva, ele passou em casa com um parceiro para trocar a roupa molhada e avisou a família que ele ia voltar muito tarde para casa. A noite ia ser bem longa. Mas olha só o que aconteceu depois, ó. Essa rua aqui que a gente tá... Alguém conhece o lugar aqui, rapaziada? Alguém?
Alguém aqui? Alguém? Tava ali em cima, que é a parte do lote que a gente viu, aconteceu toda a coisa, mas a coisa continuou acontecendo na rua. Por quê? Quando tinha um carro de uns 2 policiais que estavam descendo essa rua desembestada aqui, a captura. Eles atropelaram um negócio. Um negócio que passou na frente do carro aqui. E um desses policiais era o Marco Eli Xerez. Lembra desse nome? Ele muito mesmo. Importante. Ele saiu do carro. Lembra desse nome? Marco Eli Xerez. Pra ver o que tinha acontecido. E ele viu que tinha um bicho. Sabe o que ele fez quando esse bicho já passou? Ele pegou esse bicho no colo sem luva, sem nada, entendeu? Sem pensar, até porque foi de supetão. Pegou isso e pôs dentro do carro. E depois... Aí também, né? Pô, sem nenhum preparo. Já tá acontecendo coisa de estranha demais em Varginha. Pô, mano, vai pegar o bicho sem nada, cara. Depois que eles pegaram esse bicho, eles levaram pro hospital de Varginha. Porque já tinha uma área toda reservada pra isso, entendeu? Porque já tinham vários boatos que estava acontecendo alguma coisa, todo mundo fala alguma coisa. Não sei o que aconteceu, mas eles foram para lá. E você sabe qual que é a explicação para essa movimentação, essa ala fechada? A primeira cirurgia... Cara, esse negócio não entra na minha cabeça, essa desculpa. Agora, escuta isso. Cara, esse negócio não entra na minha cabeça, desculpa. Pra lá. E você sabe qual que é a explicação para essa movimentação, essa ala fechada? Qual que é? A primeira cirurgia cardíaca de Varginha. Acho que nem se fosse coração. Do Papa tinha que fazer isso tudo. É aí então que a nossa história fica mais mal contada. E pra entender essa história direito, a gente tem que ir pro hospital, que eu já fui internado ali, hein? Hospital da cidade. Pera aí, é o mesmo? Não, esse aí não é não. Não é não. Eu já fui internado no outro, esse aí não. Esse eu nunca pisei aí dentro. Eu trabalhava numa lanchonete aqui ao centro. E no final da tarde, o pessoal que trabalhava no hospital, até um jovem que trabalhava lá no estacionamento, chegou nessa lanchonete comentando toda a movimentação que estava tendo lá no hospital regional na época. Movimentação de médicos, enfermeiros, policiais militares, comentando toda a movimentação que estava tendo lá no hospital regional na época. Movimentação de médicos, enfermeiros, policiais militares, bombeiros e até mesmo da Escola Sargento das Armas de Três Corações. Sim. A mesma praça, o mesmo banco... Das mesmas cores, dos mesmos jardins. Comando da madrugada, né? Aquela matéria que chocou todo mundo. Mas olha só, no dia 20 de janeiro, o pessoal falou que teve uma movimentação muito estranha aqui, que trouxeram o bicho, né? O negócio. Mais uma desculpa que eu não entendo. Vambora. Do hospital regional pro hospital Humanitas, que é esse hospital que tá aqui. E quem deu esse relato foi um senhor que morava nessa casa aqui em cima, ó, que dá direto à vista... Hoje em dia nem existe mais. De tudo que tá acontecendo lá dentro, ó. Ele falou que nessa área, que ficou isolado por 2 dias... Olha isso! Não, escuta isso aí. Isolada, entendeu? Tinha um comboio militar que entrou por aqui e ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas o que a resposta oficial, porque inclusive o exército deu, foi que podia estar acontecendo um enterro de uma mulher anã, um cortejo de uma mulher anã. Toma. Dá pra acreditar nisso aí? Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado... Gente do céu. Para o hospital de Varginha. E essa rua, que é a rua de... Cara, meu Deus, cara. Pra quem inventar o bagulho, é só falar, mano. Ah, não pode falar. Porque os Estados Unidos tá ali no meio. De trás de onde a gente tava ali, ó. O senhor que morava naquela casa lá, que hoje tá abandonada, falou que pararam um tanto de caminhões aqui da ESA, né? Que é a Escola de Sargento das Armas. Vou falar a verdade, a maior ponta solta que a gente tem nesse negócio todo é a morte de um cara com 23 anos no dia 15 de fevereiro, que é o Marco Eli Xerez. O mesmo cara que pegou o bagulho sem equipamento, pô. Esse cara foi internado com um pequeno abscesso. Ele foi tratado
mas ninguém sabia o que esse cara tinha. Que é a mesma pessoa que pegou o ET, você lembra? Pegou sem nada, sem luva, sem nada. Pois é. Ele foi tratado por 2 hospitais, né? Inclusive sendo um deles um militar, mas passando um pouco... Infelizmente ele ficou internado no CTI e morreu. E o médico que tratou ele falou que ele simplesmente não sabia o que esse cara tinha, entendeu? É muito difícil alguém não conseguir dar um diagnóstico num negócio tão violento, né? E o que ele sabia que tinha mesmo era um arranhão aqui debaixo do braço que foi causado pelo tal bicho, né? E a parte mais interessante é que antes de morrer, ele confessou para a irmã dele e para o médico que ele estava envolvido na captura do bicho que apareceu aquele dia no Jardim Andere, que as meninas viram, né? Ele que pegou o bicho lá sem proteção nenhuma, foi tenso. E se não fosse estranho o suficiente, olha, presta atenção nisso. Diz o médico que os maiores especialistas da época deram antibiótico para esse cara e foi que nem você dá água com açúcar para alguém, sabe? Não adiantou de nada. E olha isso aqui, ó. Saiu um tempo atrás uma coisa, o laudo médico da autópsia dele falando que tiraram o cérebro dele para análise. O negócio é tão grave assim, é? Tiraram o cérebro do maluco pra análise? Por que eles iam ter que tirar o cérebro do cara para análise se não fosse uma coisa tão séria assim? Pô, né? gente. E ó, tem relato que mais um cara morreu em decorrência disso aí, disso que aconteceu tudo, mas dessa vez o exército conseguiu encobrir, né? É. Daí até a gente descobrir quem que foi e o que aconteceu, meu filho, é muita água para rolar. É muita coisa. Mas vambora. Depois dos eventos de janeiro de 1996, as coisas pareciam começar a se acalmar. Apesar das reportagens e dos ufólogos continuarem a todo vapor as pesquisas, a cidade começava a voltar à rotina normal. Mas esse caso ainda estava muito longe de acabar. E para falar sobre isso, nós vamos para o zoológico de Varginha, onde nos Opa! Vamos lá, hein? meses seguintes, muitas coisas estranhas começaram a acontecer. Zoológico. Do mês de fevereiro até abril, alguns animais começaram a aparecer mortos no zoológico. Eles começaram a morrer de um jeito muito estranho, eles simplesmente morriam e não tinha uma explicação plausível. Uns 5 animais morreram. Quem disse isso foi a Leila Cabral, que era diretora do zoológico na época. Depois dessas mortes, ela e o veterinário do zoológico fizeram necrópsias nos animais e mandaram amostras para fazer exames. Agora a gente vai falar de uma outra parte bem grande do nosso caso aqui, porque foi um segundo avistamento. Ó, deixa eu explicar. Isso aqui é o salão de festa do zoológico. Sim. Tava tendo a festa da prefeitura aqui, né? Bebidinha vai, bebidinha vem, aqueles gorozinhos no zoológico. Aquela festa nossa, relaxamento. Lógico, né? Aí o cara monta no pavão e tal, mas isso não vem ao caso. Só que quando a Terezinha Galo, que é uma senhora que tava nessa festa, saiu... Terezinha Galo, deu galo na cabeça. Toma. Deu galho na cabeça. Pra fumar um dia aqui, tava de boa, né? Com aqueles 2 dedinhos. Opa. Olhou pro lado assim, meu filho. E viu nessa grade aí o danado do ET. Tava sozinho. Mas não. Sabe, na hora eu não pensei em nada. Nada. Só uma coisa eu afirmo. Animal, assim, um bicho do zoológico, não era. Tava paradinho me olhando só. Um laboratório em Belo Horizonte Sotaque mineirês é maravilhoso. detectou uma substância tóxico-cáustica que ninguém sabia o que era. E para a morte desses animais também não tinha causa aparente nem explicação. E ele apareceu aqui, ó, mas se você parar para analisar o lugar, que a gente pode pensar bastante nisso, até pelo jeito que ele é, né? Se olhando para lá, ó, ali fica o jacaré e as tartarugas, entendeu? Sim. Então, tudo próximo da água. Ele podia estar em qualquer lugar aqui, né? Mas a gente vê muita relação com a água. E olha esse pedaço aqui, ó. Quem pode falar que não estava escondido aí, ou no meio do mar? Olha aí as cenas do crime. Ah, tá em algum lugar, né? Se alguém fosse esconder aqui, ia demorar bastante tempo para achar. Na necrópsia, foi detectada um... Olha isso, mano. Olha aí, de novo eu volto a falar, varginhense é algo impressionante. Um enegrecimento na mucosa do estômago e do intestino desses animais. E morreram espécies diferentes, tipo veado catingueiro,
uma anta, jaguatirica, e o problema era exatamente esse. Eles tinham os mesmos sintomas na necrópsia, mas eram animais de espécies diferentes. Olha aí. E além de tudo, eles ficavam em lugares diferentes. Então, ouvindo sobre a morte do Marco Xerez e ouvindo isso, pensa, qual é o denominador comum dessa equação? Ah lá. Ah lá. Mas é isso, né? Olha isso. Essa porcaria que ficou 5 anos sem ter feito nada. 5 anos abandonado isso aí. 5 anos abandonado isso aí. E hoje tá pronto, mas é uma porcaria e eu acho que o cara que criou isso aí nem deve estar mais entre nós. Pois é, mas o que ficou do caso Varginha, né? Quais são as conclusões, as teorias, o que aconteceu com os ETs, né? Tinham ETs mesmo? Bom, a questão é o seguinte, ó. A principal teoria que circula por aí, e a que a gente acredita muito, é que eles estão ligados principalmente à água. Por quê? Se você pensar, ó, primeiro lugar que eles apareceram lá no negócio, tem um rio. Tem um rio. Se você pensar na primeiro lugar que eles apareceram lá no negócio, tem um rio. Tem um rio. Se você pensar na aparição que eles fazem no zoológico, tem água. Eles estão sempre perto da água. Aquela coloração que eles têm amarronzada e aquele brilho na pele... é água. Faz aquela ideia de anfíbio, né? É. Então, com certeza, alguma coisa aí tem. Você acha que é uma teoria furada, assim? Eu não acho que seja, porque senão o pessoal em Brasília não estaria fazendo tanto caso com isso. Exato. Porque o alto comando do Exército em Brasília, tempos depois, né, mandou fazer uma varredura num rio. Por quê? Porque dizem que tinham seres atacando os moradores. E isso um tempo depois, né? Opa. E olha só que coisa estranha, assim, estranha é pouco, né? Pouco. Os dois maiores ufólogos do caso, porque o pessoal investigou de tudo, né? Saiu o negócio do jornal, o pessoal veio ver. Você larga o osso assim quando você começa uma investigação gigante desse tanto? Não, né? Os dois ufólogos estavam lá falando sobre as coisas e quando eles foram chamados pela ESA para como se fosse uma reunião, vamos dizer assim, né? Meu filho, um nunca mais falou sobre o caso e o outro simplesmente sumiu. O outro sumiu. Sumiu. Recebeu aquele maleta de dinheiro assim da ESA e vazou. Você acha que não ia ter coisa aí? Pois é, mas o que são esses ETs no final das contas, né? Eles são... sei lá, eles são vida inteligente, que nem a gente aqui? Eles vêm de um planeta, eles estão tentando eu acho que não. dominar o nosso planeta? Não. Eu, sinceramente, acho que não. Por eles não tentarem fazer contato com as pessoas, né? Por Exato, exemplo, a mulher viu o bicho lá e o bicho ficou parado. Então, ele tá tipo... caraca, mano, minha nave caiu aqui, velho. Que lugar é esse aqui? Onde que eu tô? Como é que eu volto pra casa? Eles falaram com o menino no muro lá? Não. Eles só olharam e ficaram com medo. Isso não é um comportamento de um animal? E se esses bichos, na verdade, são só bichos de outro planeta? É como se fosse, imagina um caminhão de galinha, né? É um caminhão de galinha que nem a gente vê, que é uma nave que bateu, que caiu e que a carga soltou. Então seriam esses animais, mesma coisa que um pessoal que saqueia um caminhão de galinha que tombou aqui na estrada, é a mesma coisa, só que a versão intergaláctica disso. Sim. E agora, onde que estão esses ETs, né? Onde será que estão os alienígenas? O que fizeram dele? O que foi feito? Bom... antes dele falar, eu vou abrir, cadê? Eu não tenho, né? Eu não tenho mais o aplicativo. Mas, cara, pra quem lembra... eu vou pegar essa parte do vídeo meu, tá? Editor que vai ser o mesmo, ó. Coloca aí essa cena aqui do jogo do ET criado por um cara de Varginha, que inclusive comentou no meu vídeo lá, eu jogando o jogo do ET de Varginha. Vê lá a última fase. Pra mim, já está mais do que solucionado esse mistério. Eles estão na área 51. A grande verdade, você lembra dos nossos amigos dos Estados Unidos? Eu te falei que você gosta de iPhone, falei que você gosta, né, de ir pra Disney, mas eles gostam de ET. Inclusive, dizem que eles avisaram o Brasil que a nave entrou na atmosfera terrestre. Dizem também que as pessoas que tentaram comprar informação, de fazer o negócio ficar calado, eram pessoas americanas. Então, vamos dizer que é o MIB do negócio. E dizem também que, depois de Campinas, quando eles foram ser estudados e tudo, eles foram para onde? Para Disney. Eles foram de avião para os Estados Unidos. Olha aí. E também dizem que eles estão no aquário até hoje. Tem pessoa que até já viu isso aí.
Eles estão num aquário na área 51. Né? Mas aí já cabe de você acreditar ou não. Eu acredito pra caramba. A informação a gente deu, a história a gente contou. Agora é pra você saber onde você quer que o Nerd Doc vai pro próximo programa. Cara, o que eu vou falar desse vídeo aqui? Simplesmente um vídeo muito bom. Um vídeo muito bom, tá? Vídeo muito bom. Só que é um... Então, aí que vem o problema. Aí não é culpa do Nerd Show. Os varginhenses não gostam de falar sobre esse assunto. Vocês viram, teve 2 pessoas de Varginha ali, que estavam na praça, que falou sobre o assunto. Mas alguém falou? Ninguém falou. Foi uma pessoa que nem de Varginha é, outras 2 de Varginha falaram, e as outras falas são de vídeos que foram da época. Ou seja, ninguém gosta de falar disso. Ninguém gosta de falar disso aqui em Varginha. Que eu não entendo. Vai custar o quê falar disso? Pelo amor de Deus, o bagulho foi em 96. Estamos em 2024. Verdade que quando ele gravou foi em 2019. Mas mesmo assim, é uma distância muito brusca. Cara, mas é isso. Agora... que eu estou com medo daquele cachorro invadindo aqui. Eu tô, hein? Ó, eu tô com medo, hein? Aquele cachorro invadiu aqui. Olha só, eu tô achando isso muito esquisito, hein? Tô achando isso muito esquisito. Ó, Estados Unidos, eu tô aceitando maleta de dinheiro, viu? Tô aceitando maleta de dinheiro. Se vocês quiserem vir aqui, ó, tô precisando de money, grana.